O senhor ocupou também funções, posso dizer assim, da categoria. O senhor foi presidente da Associação de Magistrados. Nacional foi? Local e foi nacional. Pronto, sei que o senhor ocupou. Então o senhor teve contatos com vários magistrados, o senhor tem contato com eles, com promotores e procuradores, que até porque procuradores atuam lá no tribunal, né? E eu pergunto, eu creio que existem pessoas que, do Judiciário e do Ministério Público que são contra, não estão concordando, como aqui tem. Fora o senhor, tem aqui o nosso aniversariante, juiz também, né, o doutor Glauco Pai, né, também é contra, o doutor Santa Maria, né, que realmente estão indignados com essa situação. E como é que o pessoal, né, os magistrados, né, como é que estão vendo, né, promotores? Eu não creio que todos estão de acordo. Então, eu queria que o senhor falasse sobre isso, né, essa situação. Eu já disse em outra oportunidade que 80% dos juízes do Brasil, quando eu falo juiz, é primeira e segunda instância, não estão de acordo com o que está acontecendo no Supremo Tribunal Federal. Eu fui diretor da minha associação por 8 mandatos, portanto, 16 anos. Dos 30 como magistrado, a metade eu tive no movimento associativo. E fui vice-presidente da Associação Nacional, então conheço bem os juízes, conheço bem a alma dos juízes. Em Brasília, eu posso garantir para vocês, com a minha interlocução maior com os juízes de Brasília, né, que, eu vou voltar a dizer, de 48 desembargadores, tem um que tem uma posição contrária ao que eu defendo. De quase 400 juízes, não chega a meia dúzia. Então, nós vivemos, pela realidade que eu conheço de outros estados, né, especialmente no meu Nordeste, né, que a nossa situação lá ela é privilegiada. E os magistrados absolutamente não concordam. Eu participo do grupo de WhatsApp, tanto dos aposentados quanto da ativa, e cada decisão que sai é aquela discussão tremenda. Como é que nós vamos operacionalizar isso? Então, sempre digo para a população, não confunda o juiz e o desembargador com o Supremo Tribunal Federal. Aqui essas pessoas, o magistrado, ele está preocupado em trabalhar bem. Tem alguns desvios, sempre tem, em todas as categorias, em todos os ramos pode ter um desvio, mas isso aí se aponta casos, dentre 18 mil juízes do país, não é? Então, os juízes do Brasil, os que não são militantes, e os membros do Ministério Público não estão de acordo com a situação que nós estamos vivendo da cúpula do Judiciário, porque nós trabalhávamos, eu no caso agora não estou mais, com o exemplo, não é? O exemplo que vem lá de cima, e com o exemplo hoje não é muito aceito pela população, então a tendência é generalizar. É como um pai de família, a família pode ser bacana demais, mas se aquele pai de família tiver um erro muito grave, a tendência é dizer, olha, é filho de fulano, né? Responsabilizar por alguém, por uma coisa que a pessoa não tem responsabilidade. A própria apóstolo Paulo disse que cada um dará conta de si mesmo a Deus, não é? Vamos aqui passar para o cerimonialista para pegar as perguntas, né? Quem quer fazer perguntas. Vamos abrir a oportunidade para perguntas. Quem se habilita? Vamos começar aqui. Ela está. Pronto. Passar o microfone. Eu queria só lembrar que até ex-ministros do STF estão se opondo, né? Marco Aurélio, enfim. Eu não quero fazer pergunta, não. Eu quero fazer um pequeno comentário sobre uma decisão. Primeiro, eu quero dizer que depois que eu conheci o desembargador Sebastião, doutor Sebastião, agora advogado, né? Eu fiquei realmente, Glauco, como você disse, viu? Ele passa e deixa um rastro de alegria, viu? É uma alegria, é um sorriso, é uma simplicidade, um acesso. Olha, é uma pessoa realmente que vai deixar muita saudade aqui pra gente, viu? Mas eu queria falar sobre uma decisão que eu vi há poucos anos atrás. Eu não sei se o Glauco e o doutor Sebastião viram, porque eu sei que são muitas decisões, né? E são processos administrativos, mas é uma decisão que me chamou muita atenção. Acho até que eu salvei o arquivo. Eu estava aqui pesquisando rapidamente enquanto o senhor falava, doutor Sebastião, que eu queria ver só o ano, porque na minha cabeça era 2013, mas parece que aqui na internet está dizendo que foi 2007.
Uma associação de LGBT e outras entidades contestaram a compatibilidade do uso de símbolos religiosos nos órgãos da Justiça, e o CNJ decidiu, em relação a vários pedidos de providência, desses aí, foram 4, eu acho, ao todo, que não fere a laicidade do Estado o uso dos símbolos religiosos nos órgãos de justiça. Eu queria me ater só ao crucifixo nos tribunais. Pronto, vamos resumir nisso aí. E aí ele diz uma frase que foi... Ele falou da questão cultural, porque é que eles decidiram isso, e falou da questão cultural, mas eu queria dizer só uma frase que eu acho que fechou tudo e que realmente, quando eu li, meus olhos se encheram de lágrimas. E eu espero que o CNJ se lembre disso nos processos atuais que está julgando. Que eles disseram o seguinte, o relator finalizou dizendo assim, o crucifixo nos tribunais, vamos resumir dessa forma, né, os símbolos religiosos nos órgãos da justiça, o crucifixo está no lugar certo. O melhor lugar para o crucifixo estar não é na igreja, é justamente lá no tribunal. Por quê? Porque o julgador, a cada vez que ele olhar para o crucifixo, ele deve se lembrar que não se deve soltar o criminoso e prender e condenar o inocente. Então, isso aí foi belíssimo para mim. Queria compartilhar. Ele dizia que, inclusive, era para lembrar de da maior injustiça que já havia sido cometida no mundo, né? Para que ela não fosse novamente cometida, né? Até pouco tempo atrás, antes de entrar toda essa descarga ideológica, pessoas da magistratura e dos outros cargos ainda tinham uma serenidade, uma atenção à cultura, né? Havia certas posturas mais cautelosas em relação à liberação do aborto e a drogas, e a gente tem visto realmente que parece que, por adesão à militância, pessoas têm mudado suas concepções. Alexandre de Moraes já foi contrário às drogas, como quando trabalhou no governo de São Paulo, né? E já com posturas flexíveis sobre a droga, né? Gilmar Ferreira Mendes foi contra o aborto em outros momentos, né? Então, a gente percebe que eles já foram melhores, aparentemente, né? As circunstâncias que, a meu ver, pela pandemia, deram a eles um poder muito grande, gerou aquela história de Montesquieu e do Lord Acton, né? Que o poder corrompe, o poder absoluto corrompe absolutamente. Então, eles aumentaram suas competências e prerrogativas, e parece que isso revolucionou a mentalidade deles, né? E então, algumas coisas eles já eram militantes, mas tinham uma certa reserva de bom senso ainda, né? Que parece que foi embora por completo. Professor, o próximo sou eu, beleza? Bom dia, né? Quase tarde para todos. Né? Eu quero agradecer a Deus por estar aqui, né? A Priscila, a irmã Érica, que me ajuda muito. Professor Glauco também. Aí, assim, a minha questão, para não cansá-los, é o quê? No caso, assim, quando o ministro Alexandre foi indicado, eu fui a favor e tal, beleza, eu apoiei, ok? Mas hoje estou totalmente decepcionado. Né? Pois é, então, assim, eu não tenho compromisso com o erro. Né? Se o cara não está cumprindo a lei e a Constituição, eu saio fora, beleza? Então, assim, a minha questão, até eu vou ler só um trecho aqui da ADI 4451, cujo relator é o próprio Alexandre, que ele diz assim, no ponto 5, ele diz assim, o direito fundamental à liberdade de expressão não se direciona somente a proteger as opiniões supostamente verdadeiras, admiráveis ou convencionais, mas também aquelas que são duvidosas, exageradas, condenáveis, satíricas, humorísticas, bem como as não compartilhadas pelas maiorias. Ressalte-se que, mesmo as declarações errôneas estão sob a guarda dessa garantia constitucional. Então, né, vamos combater com aquilo que ele falou, né,
desembargador. Então, assim, a minha questão é simples, para não cansá-los. A questão é como criticar, nós aqui que temos uma cultura mais elevada, né, a pessoa física da jurídica, nessa questão né, envolvendo o STF, que eu critico, eu me posiciono, mas eu tenho medo de um dia sofrer algum tipo de sanção do Estado. Obrigado, viu? Você falou aí do Alexandre de Moraes, só para passar aqui para o desembargador, eu me lembro como, quando ele foi indicado, estava lá o pessoal do PT, tem um vídeo público aí, até o Randolfo Rodrigues do lado, da acadêmica, do centro acadêmico, que estava contra a nomeação do Alexandre de Moraes, né? E hoje é uma relação muito amistosa, né? As pessoas têm algumas pessoas, né, uma capacidade de adaptação, de acomodação, né? Então, nada mais, nem qual pessoa poderia... O pastor Zila Malafaia, no outro dia, e o Magno Malta também, o senador, citou o número de vezes que o ministro Alexandre de Moraes falou a palavra liberdade em seu discurso. Na posse dele no Tribunal Superior Eleitoral, eu estava lá, presente, fisicamente. Ele começou o discurso falando sobre as liberdades e tal. Eu falei, olha que bacana, o negócio vai ser bom aqui. Aí depois mais a liberdade, aí começou a liberdade. Então, quando uma decisão causa espanto para qualquer um, não é a normalidade. Ontem mesmo eu estava aqui na casa do nosso anfitrião, depois do almoço, e eu abri aqui a internet e tinha uma notícia, você já deve ter visto, que o procurador da República pediu a prisão de duas pessoas, uma delas é o segundo sargento da Marinha, no Rio de Janeiro, e outra em São Paulo, sob a seguinte alegação, que descobriram de alguma forma que ele queria atentar contra o ministro Alexandre de Moraes e seus familiares. Não é uma coisa bem séria, não sei o conteúdo, estou trazendo o que a imprensa noticiou. Pois bem, o Procurador-Geral da República fez o pedido a quem? Ao ministro Alexandre de Moraes. Quem decretou a prisão? O ministro Alexandre de Moraes. Então veja como é que pode. A pessoa está acusada, eu não estou entrando no mérito se fez ou não, de tentar ou está planejando alguma coisa contra o ministro e seus familiares. E aí ele próprio recebe um pedido desse e dá uma decisão prendendo as pessoas. Essa é uma decisão escandalosa, mais uma decisão escandalosa. Eu não estou tratando nem de prerrogativa de foro, estou tratando de a possível vítima ser o investigador e o julgador do acusado. Isso é um escândalo que a comunidade jurídica, não sei como esses advogados proeminentes aí, eu sou um iniciante aí na carreira, né? Não sei como eles têm coragem de não falar nada, manter o silêncio. Eu acho que é uma covardia tão grande, né, que diminui até o peso e a credibilidade que a pessoa sempre teve na coletividade, né? Então, realmente nós estamos vivendo, como diz a Marco Aurélio, tempos muito estranhos, né? Só mais uma pergunta. Eu, enquanto psiquiatra, né, e estudei já o desenvolvimento humano sobre diversos aspectos, eu fiz um mestrado e doutorado em educação, então eu venho fazer uma pergunta nesse contexto que eu quero deixar mais como um estudo para todos nós, né, com relação ao desenvolvimento humano que está acontecendo. Tem uma teoria também do desenvolvimento político do ser humano, né? A Hannah Arendt é uma autora, na minha tese tem algumas citações importantes, mas eu quero perguntar, reunindo o contexto espiritual e o desenvolvimento humano nessa terra, se os senhores cogitam a possibilidade de uma alteração mental que está acontecendo na mente, mais sério, porque existe um fenômeno chamado dissonância cognitiva. Eu fiz uma live na véspera do segundo turno, com a tentativa de que alguém visse e pensasse o que ia fazer no dia seguinte. Mas as pessoas não estão percebendo a dissonância. O desembargador falou aqui daqueles círculos concêntricos. Começa a aceitar uma coisa, uma pessoa que era totalmente contra o aborto, por exemplo, chega a ser hoje a favor. Mas como isso acontece? Eu pergunto para ela diz, não quero discutir isso com você para não perder sua amizade.
Então, eu preciso entender, eu quero pedir aos doutos que estudem, nós todos possamos estudar, que Deus permita que haja essa reconstrução do ser humano em sua integridade física, mental, espiritual, social, política, principalmente essa integridade do homem como um todo, que não seja desconstruído, porque eu vi o próprio Papa dizendo, me perdoe, que a igreja não é um monolito, então a igreja não é uma pedra. Se Jesus disse, Pedro, tu és uma pedra, será sobre, como é que diz o artigo lá? Sobre essa pedra será construída a igreja, e ele desconstrói, transforma em nada, tudo é abstrato e cada um faz o Deus que quer. Então nós precisamos reconstruir. Eu achei muito bonito aqui essa origem, esse ponto de convergência, que é o que vai unir toda a humanidade. Nós temos que explicar por que o cérebro humano permite a dissonância cognitiva, para que a gente volte a ter uma música sem dissonância, né? O nosso hino nacional. Vamos para uma última pergunta. Eu vou lá para trás para responder, né? Então eu vou indo lá, pode responder. Bem, primeiramente, assim, o esquerdismo, né, como a gente chama, ele não apenas incute um pensamento pronto. Se fosse assim, era mais fácil a gente até refutar. Ele incute uma engrenagem racional, uma forma de raciocinar. Nessa forma de raciocínio, eu sempre tenho que dividir dois lados. E eu sempre tenho que entender que um lado é opressor e o outro é oprimido, né? Então ele olha para negros e brancos, homens e mulheres, heterossexuais e homossexuais, patrão e empregado. Ele nunca consegue ver um elemento de junção. Ele olha quem é o opressor e quem é o oprimido. É praticamente assim, quando tem alguma polêmica, ele diz qual é o perfil dessa pessoa. Então essa daqui é que está certo, essa aqui está errado. Você vai dar uma opinião sobre uma coisa, eu sou um homem, vou participar de um debate, falo sobre aborto, você não pode, porque você não está no lugar de fala apropriado para falar. Você está no lugar de fala do que tem que ser vencido. Quem pode falar disso é uma mulher. E se for uma mulher branca, ele vai dizer que você é branca, né? Tem que ser negra, e assim sucessivamente. Então eles têm uma engrenagem na forma de raciocinar, né? Então, por exemplo, como a engrenagem já existe, vamos supor, o Poder Judiciário, ele está na hegemonia. Teoricamente falando, né, um Supremo Tribunal Federal nunca seria o oprimido, né? Nunca seria. Mas como já existe essa engrenagem, ele tem que classificar, então ele coloca o Supremo Tribunal Federal como vítima e os outros como terroristas. E aí o terrorismo, como diz o Barroso, já passa a ser uma conspiração internacional, para ficar maior, para que eles possam ficar menores. Existe uma conspiração internacional da direita. Na hora que o Elon Musk dá uma opinião isolada, aí o pessoal, está vendo como é uma coisa poderosa? Para que o Supremo seja visto de alguma maneira como menor e ele possa ser nessa relação o oprimido. Bem, se aqui dentro ele parece ser o opressor, mas isso aqui está articulado com a conspiração internacional, olha ali o Elon Musk, o homem mais rico da Terra e tal. Então ele sempre encontra uma forma de criar essa relação e se colocar nessa relação de alguma maneira como o outro lado sendo o opressor, o perigo, a ameaça. Então, assim, como eu estou dizendo, não é só um pensamento pronto, é uma forma de pensar. Então, às vezes, a gente conversa com jovens universitários, é impressionante, você está conversando sobre qualquer assunto com ele, ele ainda nem tem conhecimento daquela situação, daquele assunto, daquele tema, mas aí ele começa a dar a opinião dele, ele já empacota dentro dessa engrenagem. Está lá dentro, ele não consegue, né? Ele não consegue estar falando de pais e de filhos, naquele momento ali suspende toda a afeição que ele recebeu da família e os pais viram opressores dos filhos. Ele é amigo de uma pessoa, digamos assim, que tem a cor da pele diferente da dele, mas na hora que entrou aquela discussão ideológica, ele esquece toda aquela relação de amizade e ele entra nessa engrenagem, parece que é um gatilho que libera um botão. Então, na hora, tanto que eles vivem de chavões e de slogans.
né? É sempre a mesma coisa, né? O slogan do Supremo é proteger o Estado Democrático de Direito. Já está cansando de ouvir. A palavra tinha uma força tão grande, mas parece que ela esvaziou tanto, de tanta banalidade. Tudo é ameaça ao Estado Democrático de Direito, ameaça ao Estado Democrático de Direito. É uma série de slogans. Quando você vê na maneira de falar o slogan, eu consigo antever o que ele vai dizer. Eu já sei, é uma coisa impressionante, eu já sei o que ele vai dizer sobre aquilo ali. É um assunto novo, ele ainda não pensou, eu vou falar, eu já sei o que ele vai pensar, porque é uma engrenagem mental, né? Então, libertar-se disso aí implica um custo muito grande, porque é desaprender uma forma de raciocinar e dizer que tudo que você opinou para trás estava equivocado. Aí, quando entram os custos, entra a dissonância cognitiva. Ou seja, eu estou sendo contraditado, eu estou vendo que eu estou errado, mas eu me cego para aquilo ali, eu não quero discutir com você. Por quê? Porque o custo de mudar é olhar para trás e dizer, foi tudo errado, eu estava dentro de uma situação. É doloroso. É doloroso você reconhecer que não apenas uma coisa, um pensamento isolado seu estava errado, o paradigma estava errado. Uma revolução paradigmática, ela é dolorosa demais. Então, pessoas podem dizer, eu estava errado sobre isso. É uma coisinha pontual, mas ela ainda está dentro da mesma engrenagem. Eu errei na interpretação, mas a engrenagem é essa. Mas ele reconhecer que a engrenagem está errada, é como se ele tivesse quase que se reobrigando a começar a pensar tudo de novo. Sobre tudo, né? E aí entra essa resistência, né? Por isso que o Evangelho é importante, porque o arrependimento a que o Evangelho convida não é o arrependimento de coisas isoladas que nós fizemos. Arrependimento vem do grego metanoia, mudança de mente, é mudar a minha mentalidade acerca de quem eu sou, acerca de Deus, acerca das coisas, é raciocinar dentro de um outro paradigma. Paulo diz, nós temos a mente de Cristo, e se retrata a conversão como um novo nascimento, né? Então, quando a situação chega nesse nível que nós estamos vendo, às vezes os argumentos, dependendo do estágio que a pessoa chegou, são insuficientes. Aí nós precisamos de alguma coisa sobrenatural, e o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Tem mais perguntas? Aí eu emendo aqui. Som. Última pergunta. Boa tarde a todos. Sou aluno dessa conceituada faculdade FMB, que tem contribuído para transformar o Macis Baturité. Pastor Adilson, o senhor é um homem visionário. Parabéns. E Deus tem levantado grandes homens para a salvação, e o senhor é um deles. Eu fui secretário de infraestrutura na minha cidade, e julgaram que eu havia feito um bom trabalho, e foi na época da pandemia. Trabalhava de 6 da manhã à meia-noite, ajudava até a enterrar pessoas que chegavam aqui. Desculpe a emoção, porque tinha um decreto de que quando chegava um óbito, uma pessoa em óbito, só tinha 1 hora para enterrar, e às vezes eu não encontrava o coveiro de madrugada. E aí eu ajudava a enterrar essa pessoa. E aí julgaram que eu havia feito um bom trabalho e queriam que eu saísse candidato a prefeito aqui, com o apoio do governador. E com toda certeza eu teria chance de sair exitoso nisso, mas havia uma condição, de deixar de ser de direita. Eu disse, jamais. Os meus valores eu não negocio. Muito obrigado a todos. Essa capacidade de nós falarmos com o coração, ela é muito boa, muito boa. Olha, o seu testemunho agora aqui é um testemunho para encorajar a todos nós. Nós não podemos ter vergonha das nossas convicções, nem medo de críticas, não é? De nos expormos como nós somos, com o nosso coração. Nós somos latinos, não é? Nosso coração é esse coração sensível, acolhedor, não é? Então eu cumprimento pela sua ação durante aquele período e agradeço a manifestação em relação à minha pessoa, e dizer que eu não vou desistir nunca dessa causa de todos nós, não é?
Voltando à pergunta da doutora, até brinquei com ela ontem, se ela podia me dar uma receitinha, não é? Tarja preta, né? E aí, ela é psiquiatra, né? Não é? Eu, em determinado tempo da minha vida, eu falo para vocês de coração, eu orei muito pelo ministro Alexandre de Moraes. Oh Deus, converte, como fez com Saulo naquela estrada lá, transformando para o teu evangelho. Mas depois de um tempo, vendo tanta arbitrariedade, tanta perversidade, eu tenho que dizer para os irmãos, aos amigos, que essa minha oração ela acabou. Ela acabou. Esse é o tempo passou o tempo disso daí, não é? Porque tem pessoas que elas têm a índole má. Elas só não têm, às vezes, a oportunidade de revelar a sua índole. E é dito o Brocardo, né? Dê poder ao homem e o conheça. Você só vai conhecer verdadeiramente uma pessoa quando ela detém o poder. Você estava no mesmo nível, de repente ela está num patamar superior, é que nós verdadeiramente vamos conhecer as pessoas, não é? E com relação ao Supremo Tribunal Federal e ao ministro em questão, no dia 26 de setembro de 2022, foi a minha primeira conversa pública, uma entrevista ao programa Direto ao Ponto da Jovem Pan, que à época era comandada pelo Augusto Nunes, não é? Eu disse, olha, citando um colega que me fez essa figuração, eu estava almoçando e falou, Sebastião, você conhece o ponto de não retorno? Eu falei, não ia dizer que conhecia, que eu não conhecia. O que é? Explica logo. O ponto de não retorno é o seguinte, é quando o avião vai decolar, ele atinge determinada velocidade que ali não tem mais volta. Ou decola, não tem como frear. Não é? Imagina o aeroporto do Rio de Janeiro, que a pista Santos Dumont, de um lado é mar, do outro é mar. Você chegou ali, se não decolar, você vai para dentro do mar. Ou Congonhas, que dependendo se você for ao sentido contrário, a Moema, terminou a pista, é o precipício, não tem o que fazer. Não é? Então, eu entendi e entendo que o ministro Alexandre de Moraes e o Supremo Tribunal Federal chegaram ao ponto de não retorno, eles não têm mais como retornar. Fazer alguma situação, vamos parar, tudo isso que nós estamos fazendo é uma coisa muito que não está correta. Eles sabem que não está correta, eles sabem disso. Eles não são pessoas, nós não estamos tratando com leigos, eles são pessoas preparadas. Eles sabem, nós não podemos nunca subestimar o nosso adversário, subestimar a capacidade de dano que o inimigo pode fazer para as nossas vidas. Então eu prego sempre a união. Ontem a Geusa falou aqui, olha, questão de pessoas que nem acreditam em Deus, mas é uma minoria. No geral, as pessoas, elas acreditam em Deus, no geral. Então, as nossas divergências, se um é católico, se outro é espírita, se outro é evangélico, nós temos que mostrar a nossa visão de Cristo e da Bíblia para as pessoas. Agora, o convencimento não é nosso, não nos cabe fazer o convencimento. Quem convence é o Espírito Santo. Nós temos que fazer aquela manifestação. Quando fizeram na escola de samba, no carnaval, mostrando Jesus apanhando, né? A cruz de cabeça para baixo, tudo. Isso é um escárnio especificamente com a religião católica, porque mostrava os símbolos, né? E nós temos que respeitar o símbolo do outro. Eu posso, na minha igreja, nós não temos símbolo, mas aquele que acredita no símbolo, nós não podemos dizer, olha, não ando com você porque você acredita no símbolo. Não é? Então isso tudo tem que ser muito bem mensurado. Se fosse qualquer um cristão que fizesse uma manifestação contrária, pegando as letras do alfabeto a partir do L até o final e voltando para o começo, estava processado, denunciado no dia seguinte, a imprensa estaria falando. Querem ver uma hipocrisia? Eu encerro, viu, Fabiano? O seguinte, ontem foi noticiado, os jornalistas da TV que defende o governo, estarrecidos. Como é que o Trump
pode ser eleito presidente da República se ele foi condenado. Eu vejo a primeira instância, não chegou nem... Aí botaram a foto do Trump, né? E a foto do atual presidente, né? Então, olha, esse aqui pode. Nos Estados Unidos não pode, mas no Brasil pode. Então veja que as pessoas, para defender as suas convicções, elas não se importam em entrar na contradição, não é? Então, era a última pergunta, não era, Fabiano? Era a última? Era a última. Então, olha, deixa eu me despedir. Eu gostaria muito de permanecer com vocês na parte da tarde, ficar para o encerramento, mas surgiu mesmo uma situação que eu tenho que estar, a minha passagem era para na segunda-feira à noite, né? Era na tarde, final da tarde, para ficar bastante tempo. Mas eu tenho que mesmo tratar dessa situação lá em São Paulo. Não é? Então, eu vou pedir para a gentileza do professor Glauco e antecipou para hoje 19 horas. Então vou almoçar com vocês aqui, vou estar à disposição para bater papo o que for necessário. A nossa jornalista está ali com as maquininhas prontas, vai ter uns minutinhos, né? E dizer que foi uma satisfação muito grande estar aqui com vocês. Mas olha, você tinha lá 150 pessoas, não importa. A própria Bíblia diz, olha, se 2 ou mais estiverem ali em meu nome reunido, está tudo certo. Existem pregadores, pastor Paixão, para milhões de pessoas que lotam estádios, e tem igrejas que tem 20 pessoas e é o mesmo Deus que está lá. Tem igrejas que o padre vai e passa uma vez por mês, e o mesmo Cristo da catedral com milhares de fiéis, não é? É o mesmo Cristo que vai estar lá nessa igreja que o padre vai uma vez por mês, não é? Então nós não desistamos do Brasil. Creiam que como Sebastião Coelho, que está tendo a oportunidade, essa é questão só de oportunidade, mas quando chegou a oportunidade, eu me apresentei para abraçar a oportunidade. Então não deixe passar as oportunidades que apareçam em vossas vidas para servir ao próximo e para servir a sua família e para servir a nossa nação. Essa é a quem Deus quer usar. Volto a dizer, a cada um de nós, não desistamos do Brasil. Nós estamos passando não é leve, ela é uma forte tribulação, mas nós vamos sair dessa tribulação. Isso passará daqui a pouco tempo. Eu creio que tem um louvor do Nani Azevedo que fala assim: eu não morrerei enquanto o Senhor não cumprir em mim todos os planos que Ele mesmo sonhou para mim, então viverei em santidade e adoração. E Ele continua, porque nós não podemos desistir daquilo que nós acreditamos, não importa quantas vozes venham no sentido contrário para uma contraposição. Deus abençoe vocês, foi um prazer estar aqui. Muito obrigado aos palestrantes.